Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Aqui quem fala é José Luiz, do canal Semente Espírita. Estamos aqui novamente atendendo a um convite da irmã Dora, que nos propôs aí mais um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, capítulo 138, com o subtítulo Pretensões. Então vamos ler aqui um trechinho do texto que Emmanuel se apoiou para construir seu raciocínio, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse trecho está contido na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos contextualizar aos poucos o tema, o assunto, para poder entender tanto o trecho que Paulo escreveu, como também a situação que estava acontecendo na região de Corinto. Paulo, que é chamado de apóstolo dos gentios, esse nome é dado porque ele era cidadão romano, até se converter ao cristianismo, e ele tinha um bom conhecimento, uma boa relação com os romanos. Então ele era cidadão romano, ele tinha cidadania romana. Então Paulo, ele fala aos coríntios numa situação de divisão. A igreja de Corinto estava dividida. De um lado, nós tínhamos ali os seguidores de Jesus que enalteciam, que reconheciam o trabalho de Paulo, o trabalho de Jesus, que tinham uma convicção cristã mais consolidada. E de outro lado, tinham seguidores do cristianismo que frequentavam a igreja de Corinto, só que resguardavam tradições romanas, cultuavam ainda Apolo, que era a divindade ligada juntamente com Ceres, outra divindade, ligada à fertilidade, à agricultura, ao cultivo. Então, muitos ainda colocavam o crédito, digamos assim, da colheita, né, da safra, nas mãos de Apolo. E outros reconheciam que essa colheita, que essa fertilidade vinha da intervenção divina, da intervenção de Deus na natureza. Já que Paulo incansavelmente enaltecia a figura de Jesus e, por consequência, a ideia do Deus único, né? Tentando resgatar os seguidores da igreja da questão do politeísmo, já que os romanos cultuavam vários deuses. Apolo era um. Então, a igreja de Corinto vivia essa divisão. De um lado, os crentes em Jesus, aqueles que realmente acreditavam em Jesus, seguiam Jesus, e do outro lado, pessoas que, embora frequentassem a igreja cristã, continuavam também frequentando o templo de Apolo, e levando sacrifícios, levando oferendas e dádivas para a divindade, em homenagem, em gratidão a certas situações de colheita, de fartura e etc. Essa divisão foi, de forma inteligente, aproveitada por Paulo para estabelecer uma definição de responsabilidade, uma definição de postura, de local, de localização, porque na época de Paulo, claro, essa situação de divisão também aconteceu entre os apóstolos, entre os seguidores cristãos, que eram recentemente judeus, então eles ficavam divididos. Dentro do próprio grupo fundador da Casa do Caminho,
como Tiago. Tiago, ele era ainda, como remanescente da tradição judaica, ele não abraçou integralmente os conceitos de Jesus. Ele também se dividia com os conceitos judaicos. Então, essas situações de divisão, trazendo para o dia a dia nosso, a atualidade do movimento espírita, vamos falar da nossa casa, do espiritismo, isso é muito, muito bom, é muito interessante, é muito conveniente. Esse texto de Emmanuel, ele é muito importante para nós que somos espíritas, os espíritas. Então, por quê? O que acontece hoje com os frequentadores, com os adeptos do espiritismo? Muitos são egressos do catolicismo, são herdeiros de tradições evangélicas e de outros cultos. Então não é muito de se espantar que essas pessoas continuem ligadas a tradições desse tipo, tradições cristãs, mas ligadas a rituais da Igreja Católica ou Evangélica. É muito comum. Contudo, é muito comum no início, quando a pessoa é recém-chegada no espiritismo. Quando aquela pessoa ela chegou recentemente no espiritismo. Aí se justifica que ela ainda preserve algum tipo de comportamento ligado a uma religião anterior. É normal, é até comum. É até interessante narrar um fato que aconteceu conosco há muitos anos atrás. Estava em minha casa, quando alguém tocou a campainha, eu fui atender o portão. Era uma pessoa que frequentava uma casa espírita, que eu também frequentava. Essa senhora estava fazendo a campanha do quilo por outra instituição, por outro centro. E ela, só estava eu e ela no portão, eu contribuí com alguma coisa, e ela explicou por que estava fazendo a campanha do quilo. Ela estava fazendo a campanha do quilo pagando uma promessa. Veja que coisa interessante. Ela fez uma promessa e essa promessa foi atendida, o pedido dela foi atendido e ela estava ali pagando a promessa, fazendo a campanha do quilo. Veja que coisa interessante. Primeiro, dentro do espiritismo não tem promessa. Isso é uma prática católica, em que se faz uma barganha com algum santo, ou com o próprio Deus, ou com Jesus, ou enfim, com algum tipo de personalidade entre os santos, entre essa constelação de santos, né, da Igreja Católica. Então a pessoa faz ali um pedido e, em troca, vai realizar alguma coisa, algum sacrifício, não de animais, nem sangue humano, mas vai fazer, sei lá, vai andar tantos quilômetros carregando uma cruz, vai se flagelizar, enfim, se autoflagelar, essas coisas. Essa senhora fez uma promessa, não perguntei o que foi que ela pediu, e nem para quem ela dedicou essa promessa. Não sei se foi para Bezerra de Menezes, para André Luiz, enfim, para Chico Xavier, para alguém, né? Ela prometeu para algum ser aí do espiritismo, eu acho, acredito, e pagou através da campanha do quilo. Veja que coisa interessante. Então ela estava já frequentando a casa espírita já há algum tempo, mas a mensagem espírita, a informação, a filosofia, o conhecimento, os princípios doutrinários do espiritismo não estavam ainda perfeitamente sedimentados na mente dela. Ela continuava ainda ligada às tradições católicas, né, das quais ela estava ali demonstrando uma forte ligação.
E isso acontece muito em outras situações, como, por exemplo, referir-se a, a Maria, né, Maria de Nazaré, Maria Mãe de Jesus, né, como Santíssima, Maria Santíssima. Maria Santíssima é um termo, é um título empregado pelo catolicismo. Para nós espíritas, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, tem toda um mérito, todo né, um relevo muito grande em relação a ela. Ela é de fato um espírito superior, hoje trabalhando principalmente com suicidas, com entidades no Vale dos Suicidas. Isso narrado por exemplo, por Bezerra de Menezes e outros, que dizem que Maria de Nazaré continua ativa, ligadas a esse tipo de entidade, de tipo de pessoas que estão chegando ao mundo espiritual pelas portas do suicídio. Então, o mérito dela é altíssimo, ela é um espírito realmente superior, realmente muito ativo, importante a intervenção dela nos trabalhos espíritas aqui na Terra, a intervenção, o auxílio, a ajuda, o apoio que ela dá aos trabalhos aqui na Terra. No entanto, ela não é Maria Santíssima, ela é Maria de Nazaré. Então, esse tipo de colocação testemunhamos em muitas casas de oração, muitas, em pessoas que ainda se referem a Jesus, a Maria, com uma reverência típica do catolicismo. Devemos reverência a essas entidades? Sim, mas a reverência que o Espiritismo pratica é uma reverência ligada ao respeito do mérito daquele ser um espírito superior, um espírito de envergadura, que fez muita coisa boa, feito Emmanuel. Emmanuel é um espírito que já está ligado à doutrina espírita desde a codificação. Tem mensagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Contudo, e aí nós sabemos que as entidades que fizeram parte da codificação eram entidades superiores, entidades que estavam ali porque o Espírito de Verdade, o mentor geral, selecionou aqueles que iriam fazer parte ou não dessa questão da codificação. Então, Emmanuel é um desses, né? Então, ele está no nível superior de evolução, né? Um espírito milenar, um espírito que tem muito a ensinar para a gente, nós temos muita coisa para aprender com ele. Esse livro que nós estamos aqui estudando é dele. Então, mas não vou me referir a São Emmanuel, ao Santíssimo Emmanuel, e fazer uma reverência a ele como se fosse uma coisa, uma divindade, não. Então era isso que Paulo criticava na época, onde os adeptos do cristianismo compartilhavam também algo de reverência a Apolo, uma divindade romana, enquanto essa identidade cristã se perdia. E como nós hoje devemos fazer por onde nos esforçar a preservar a identidade espírita. Então existe aí uma necessidade de preservação da identidade, daquilo que você hoje é. Mesmo que você tenha sido, eu fui católico. Eu nasci e me criei, como diz o Matuto, né? Nasci e me criei em berço católico. Então, minha mãe, muito católica, e eu tive toda a minha base religiosa até meus 18 anos, até 17, 18 anos de idade, eu fui católico. Frequentava a igreja, fazia parte do grupo jovem, enfim, era envolvido mesmo de dentro da igreja. Contudo, e aqui não cabe o porquê, mas contudo aconteceram alguns fatos, algumas situações que me levaram a andar um tempo em suspenso, não fiquei algum tempo, alguns anos sem religião, e por fim eu procurando, né, um porto seguro para ancorar minha embarcação, eu consegui achar isso no Espiritismo.
A partir desse momento que eu ancorei no Espiritismo, eu abri mão totalmente das minhas, não das concepções religiosas, mas das terminologias, da filosofia, da postura, porque eu estava agora numa religião nova. Eu necessitava me ambientar nessa religião, esvaziar minha mente das coisas anteriores, guardando apenas as questões doutrinárias de Jesus, né, as coisas que eu li, que eu estudei na Bíblia, por exemplo, mas sem ligação agora mais nenhuma com a igreja, porque eu não pertencia mais a ela. A igreja agora fazia parte do passado, faz parte do passado. Então é isso que é um alerta que esse texto dá a cada um de nós espíritas, ou seja, esse é o primeiro alerta que nós podemos ver nesse texto. O alerta de que nós temos que ter uma identidade espírita. A partir do momento que eu sou espírita, que eu entrei no espiritismo, entrei na casa espírita, eu estou fazendo parte de um grupo, eu tenho que fazer um esforço de entrar realmente de cabeça na doutrina e falar, pensar, agir como espírita, né? Tentando fazer um esforço de fato de romper com as tradições anteriores, sejam católicas, evangélicas, sejam qualquer outra denominação, da Umbanda, do budismo, enfim, de onde a pessoa veio, de onde quer que a pessoa tenha vindo, geralmente é católico e evangélico, geralmente, pela predominância, pelo número de adeptos dessas religiões no Brasil, geralmente os herdeiros, os egressos são ou do catolicismo ou do evangelismo. Mas nós, espíritas, nós devemos ter a identidade espírita. Ah, mas no espiritismo não tem casamento, no espiritismo não tem batismo, no espiritismo não tem isso, não tem aquilo. Não tem. Devemos nos acostumar, como diz o capítulo 1, lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus, e mais na frente, na lei de religião, né, na lei de adoração, que está lá prevista na parte 3 do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais e das leis universais. Uma das leis é a lei de adoração, ou de religião. E essa lei, ela é clara, que o sacrifício tem que ser pessoal, que a adoração tem que ser interior. O espírito adora a Deus de forma íntima, entre ele e Deus. Ele não faz nenhum ritual exterior para adorar a Deus. Nós, espíritas, adoramos a Deus de forma íntima. Nossas orações, nossas intenções, nossa maneira de reverenciar a divindade é algo extremamente filho-pai. A relação íntima entre nós e Deus. Acabou. Ah, mas no centro não faz oração? Faz. E essa oração também tem que ser vigiada. Porque já testemunhamos orações extensas, com elementos flagrantemente católicos ou evangélicos. Já testemunhamos isso em várias casas de oração, em que a pessoa imagina que por muito falar vai agradar a Deus. Jesus fala isso. Jesus fala que quando formos orar a Deus, não oremos com excesso de palavras, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Ele diz isso. É necessário que façamos uma leitura e uma releitura, um estudo do Evangelho, das palavras de Jesus, que são claras, são nítidas. Então não cabe segunda interpretação, não cabe uma confusão. Será que Jesus disse isso, mas ele quis dizer aquilo? Não, ele disse isso mesmo. É dessa forma que Jesus falava, de forma clara, de forma objetiva. Então ele já criticava a prática de orações extensas na época. Ele já alertava a desnecessidade
de você exagerar em termos complexos, né, de tornar a oração uma situação totalmente deslocada do ambiente espírita, do ambiente de contrição entre a criatura e o Criador. Porque ele mesmo fala, você vai pedir a Deus, você vai reconhecer diante de Deus a sua posição de criatura, mas Deus já sabe de tudo antes que nós peçamos alguma coisa. Jesus falou isso. Então, antes de pedir alguma coisa, Deus já sabia, já estava sabendo que a gente ia pedir. Então, dessa forma, é importante nós termos uma consciência clara, objetiva, do que é ser espírita, da postura espírita, da nossa situação como espírita, na casa de oração e no mundo. Não só na casa de oração, que é importante sabermos a nossa postura. Vamos entrar agora no segundo ponto que Paulo fala nessa questão de pretensões. Então, a primeira foi essa questão dessa divisão, dessa dúvida, dubiedade entre uma dada religião e o espiritismo, uma dada religião e o cristianismo, né? Essa situação de transição que algumas pessoas cultivam ou perpetuam, mesmo diante de muito tempo de convivência, essa transição continua, parece que é uma transição que não termina. Então, enquanto você é recém-chegado numa dada ambiente, você ainda preserva, algumas pessoas ainda preservam algo da religião anterior, é normal. Se continua isso dentro de si, você está dentro do centro espírita, mas continua inclinado e frequenta ainda a igreja, faz parte de procissão, faz penitência e etc., então você não é ainda espírita, você está vivendo uma situação que você nem é espírita, nem é católico nesse caso. Você está aí no limbo. Então é preciso definição. É católico? Vai para a igreja católica. É espírita? Então frequenta e faz parte daquele grupo. Ah, mas quem é católico não pode frequentar o centro? Pode, mas não pode dizer que é espírita. Se você é católico, gosta de ir no centro, ouvir as palavras, ouvir palestra, nada contra. Perfeito. A porta do centro está aberta para isso. Para as pessoas irem, pedir ajuda, tratamentos espíritas. Então, aí, cirurgia espírita, passe, água fluidificada, fluidoterapia, evangeloterapia, tudo que o espiritismo possa oferecer para qualquer pessoa, não é só para espírita. Para católico, evangélico, ateu, animais, né? Há centros espíritas que trabalham com animais, com plantas, então, que ajudam, né? Os bichinhos que estão doentes, as plantas que estão com problema. Então, existem centros espíritas, mais para o lado sul, sudeste, mas tem centros espíritas que trabalham com um trabalho muito bonito, envolvendo animais, envolvendo plantas. Mas, a partir do momento que você diz que é espírita, que faz parte de um grupo, os trabalhos de um grupo, você não é só mais seu frequentador, você não está ali só para pedir ajuda, você está para trabalhar, então tem que ter uma definição. A partir do momento que você assumiu o espiritismo, assumiu o espiritismo. A sua religião anterior é anterior. Tem que romper com ela, tem que romper com os termos, com as tradições, enfim, né? Sem medo de ser pecado. Eita, estou pecando. Se tiver esse pensamento ainda na mente, é porque você ainda não se libertou completamente das raízes das religiões que você frequentava anteriormente. E nesse caso, nós temos uma situação embaraçosa, que é a de você abordar essas pessoas tentando fazer com que elas despertem para a realidade atual, ou seja, elas não são mais católicas, não são mais evangélicas, pertencem agora ao espiritismo, faz parte de um grupo espírita
E agora é interessante que elas abracem a doutrina espírita de coração e de alma. O segundo ponto que nós queremos abordar é a questão que entra de fato no título do texto de Paulo aos Coríntios, e o título que Emmanuel colocou no seu texto, pretensões. Um outro aspecto muito importante, já que tratamos de seres humanos, tratamos de pessoas, um outro aspecto muito importante é a questão da personalidade, do personalismo. O que é isso? Pessoas que têm manifestado uma mediunidade determinada, específica, mediunidade de cura, é das que mais chama atenção. Numa casa espírita é aquela mediunidade de cura, que envolve pessoas que estão doentes e tal. Tudo bem. Então, essa mediunidade de cura, ela costuma chamar atenção. Ela costuma chamar a atenção das pessoas, quase que provoca um relevo na pessoa que tem aquela mediunidade. Não só a mediunidade de cura, mas também a mediunidade de psicofonia, psicografia, são mediunidades que chamam atenção. Como Chico Xavier, por exemplo, chamou muito atenção em sua época, quando da atividade dele de receber livros, mensagens do mundo espiritual, como atualmente outros médiuns também ocorre esse tipo de situação, em que o médium, ele infelizmente se destaca. Eu digo infelizmente porque o destaque de qualquer atividade espírita deve ser do espiritismo. O destaque deve ser a doutrina espírita. Não deve ser o centro, não deve ser ninguém do centro, nem presidente, nem médium em relevo. Porque o médium tal faz tal trabalho assim e cura não sei quantas pessoas e faz isso, faz aquilo. Não é. O relevo tem que ser do espiritismo. A doutrina espírita é que tem que ter relevo. Fazendo um paralelo com o texto de Emmanuel, quando ele comenta que na época Paulo ele se viu envolvido mais ou menos numa situação semelhante, em que davam a ele um relevo que ele sempre reforçou que não era dele. O relevo tinha que ser de Jesus. A doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus é que tinham que receber esse relevo, não ele. Paulo curava, Paulo operava vários fenômenos espantosos. Só que ele sempre disse, fazendo aquilo em nome de Jesus, fazendo aquilo em nome de Deus. Ele como emissário, ele como intermediário, como médium. Então ele não se colocou nunca em nenhuma posição como autor daqueles fenômenos, ou pelo menos sozinho naqueles fenômenos. O próprio Jesus, ele não colocava relevo em si. Se nós formos fazer uma varredura em todos os textos conhecidos que falam sobre Jesus, em todas as ocasiões, ele sempre colocava Deus, o Pai. Ele nunca falava eu. Ele dizia, a tua fé te curou, quando ele colocava a cura na responsabilidade da confiança daquela pessoa que procurava ele. Então ele dizia, eu te curei. Ele dizia, a tua fé te curou. Vá ao templo, mostra-te aos sacerdotes, faz o sacrifício previsto, que Moisés recomendava, mas diga que a tua fé te curou. Ele não disse, eu encontrei Jesus e ele me curou, não. As pessoas diziam, porque não levavam muito a sério as advertências que Jesus fazia. Principalmente essa. Então a fama de Jesus espalhou. Mas veja, espalhou, multidões seguiam Jesus, mas ele sempre manteve essa postura. A tua fé te curou. Deus, dê graças a Deus pela sua cura. Estou aqui porque o Pai me enviou, porque o Pai permitiu.
Então ele nunca colocou nele o mérito, né, o vulto daquilo que fazia, não. Jesus é um exemplo. Partindo disso, Paulo também fazia isso. Lá na igreja de Coríntios, em Corinto, ele também obrava muitos fenômenos. Ele, certa feita, ele foi questionado se ele era um semideus, porque o que ele fazia, o que ele operava na mentalidade, na filosofia romana, né, na religião romana, era um ato de semideus, ou seja, de um ser que nasceu fruto do amor, né, do relacionamento entre uma mortal ou um mortal e uma divindade, entre um deus lá do Olimpo. Então, Jesus também foi tido por muitos como semideus na mitologia romana, né? Então, porque era essa a concepção das pessoas da época. Mas Paulo foi bem claro quando falava aos romanos: estou aqui porque Jesus me permitiu. Fiz tal coisa porque Deus consentiu. Então, trazendo para o movimento espírita, isso é muito importante, porque não há nenhum trabalho espírita que tenha sido realizado por uma pessoa única exclusivamente. Nenhum. Não se conhece. Qualquer atividade espírita, mediúnica ou não, ela é sempre fruto de uma equipe. É sempre fruto de pessoas que colaboram, de pessoas que ajudam, de entidades que estão ajudando, de Jesus que está intervindo, de Deus que está permitindo. Então, esse texto de Paulo aos Coríntios é extremamente atual, extremamente conveniente, pertinente à sua leitura e ao seu estudo. E ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, o agricultor teve o esforço de plantar, Apolo, seja lá, né? Vamos obedecer essa sequência aqui que Paulo escreveu. Apolo, a divindade ligada ao sol, ligada à fertilidade do campo, ele deu energia para que houvesse a germinação, mas ele fecha. Mas Deus deu o crescimento. Ou seja, quando o fruto chega, quando a safra está no ponto de ser colhida, aquele fruto, aquela safra, aquela quantidade de cereais, de coisas que você tirou do solo, vem de Deus. Foi Deus que permitiu aquilo, que que deu as condições para que nascesse o fruto. Assim também na casa espírita. Não somos nós, trabalhadores, que fazemos tudo sozinhos, ou quando assim uma pessoa se destaca, tem lá uma pessoa que fala espantosamente, é o melhor orador da região, ele fala, todo mundo fica encantado. Pode ter certeza, ele teve que estudar, ele teve que ler, logo se apoiou no conhecimento de terceiros. Depois, ele chega ali na tribuna para falar, ele vai falar porque está sendo inspirado, porque os irmãos espirituais não vão deixar de fazer isso, a não ser que a pretensão do médium seja muito grande, e aí, de fato, o médium ele é abandonado a si mesmo, à própria sorte. Isso acontece, né? Porque aquela pessoa ela desconheceu, né? Ela foi ingrato, não reconheceu o apoio, o amparo, a inspiração que vem da espiritualidade sempre. Então, a pessoa que realiza palestra, o orador espírita, que desconhece isso, que não reconhece a intervenção da espiritualidade, ele comete um ato de extrema ingratidão com o mundo espiritual, já que não há
Não há nenhum médium, nenhum trabalhador espírita que possa dizer que fez sozinho, que é mérito dele, que se não fosse ele tal coisa não acontecia. É ingratidão, é pretensão, é arrogância, é deslocamento total do princípio espírita, da humildade, da fraternidade, né, da comunhão de pensamentos, de ações, de energia. Então, do trabalho mais simples e humilde de uma casa espírita, até aquela atividade tida como mais complexa, cirurgia espiritual, trabalho de cura, etc., qualquer um, por mais que seja concentrado em uma pessoa, tem uma pessoa aí que só ela é que faz tal trabalho. Ela ainda é um instrumento na mão da espiritualidade. A casa espírita que não tem essa consciência, o espírita que não tem essa consciência, está correndo sérios riscos de processos obsessivos, processos de influenciação negativa, típica da fascinação, que são assuntos que podem ser tratados em outro momento, em outra situação, em outra ocasião. Mas, quando você vê uma pessoa muito, né, se sentindo muita coisa, com a bola muito cheia, né? Existe até eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, grande orador, por sinal, mas que também tem esse mesmo pensamento, viu? Pensamento de que fala porque a espiritualidade está ali intuindo, está inspirando. Ele estudou muito, ele leu muito, ele é muito culto, né? Ele é uma pessoa que lê muito, mas eu nunca consegui ouvir dele dizer algo que ele fez tal coisa no singular. Ele sempre fala no plural, nós, enfim, as conquistas são em grupo. Mas vamos lá, o que ele falou na época. Então ele disse uma coisa muito engraçada, mas muito interessante, muito pertinente. Ele disse, todas as vezes que você observar, ou você mesmo, ou alguém, se sentindo muito acima do que aquela pessoa que está com a bola muito cheia, lembre-se, ou lembre a ela, que nós, humanos, encarnados, temos intestino. E aí ele fez aquela pausa para dar tempo para as pessoas refletirem. Lembre-se ou lembre aos outros que nós, seres humanos, enquanto encarnados, nós temos intestino, um sistema digestório que culmina, que termina no sistema gastrointestinal. Então, por que ele diz isso? Porque todos nós temos necessidades fisiológicas demonstrando nosso atraso, demonstrando a nossa primitividade, demonstrando a nossa pequenez diante da natureza, diante da vida, que nós compartilhamos com os mais singelos animais as mesmas necessidades fisiológicas. Nós precisamos ir ao toalete, ao banheiro e satisfazer necessidades fisiológicas. Então nós ainda somos, enquanto encarnados, nós somos pessoas frágeis. Nosso corpo é frágil, nosso corpo é limitado, ele é primitivo. Então ele é um instrumento útil, importante, mas ele é limitado, é limitante. Ele demonstra que aquela pessoa está ainda bem abaixo do que ela pensa que está. Porque certos pensamentos dessas pessoas dá a impressão que elas já são os espíritos superiores, estão aqui na Terra não sei porquê, estão encarnados e vivendo apenas de sol e do ar, né? Pouco a água, mais sol e ar. E não é verdade, gente. Nós todos encarnados aqui, estamos aqui na Terra, primeiro, ninguém reencarnou porque era santo, veio aqui na Terra com a missão. Raros são os que têm missão, raros. Botemos isso na cabeça. Raros. Os missionários
vamos tirar isso do nosso vocabulário. A massa, a grande massa aqui na Terra, são de pessoas que estão passando ou por expiações ou por provas. A reencarnação de missão, ela é raríssima, raríssima. Então nós podemos contar nos dedos de uma mão só os missionários que já passaram pela Terra, começando por Jesus. Mas aí nós temos pouquíssimas pessoas que tenham sido missionárias. Então lá Moisés, que foi o primeiro, que trouxe a concepção do Deus único, que trouxe os 10 mandamentos, que trouxe a ideia, né, da primeira revelação, como diz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem Jesus, outro missionário, que trouxe a ideia de Deus Pai, a ideia do amor, da fraternidade, né, do amor ao próximo, da caridade, enfim. Kardec é colocado como missionário porque ele, embora a terceira revelação não seja personalizada nele, mas ele estava à frente da codificação aqui na Terra. Era o Espírito de verdade na espiritualidade e ele aqui na Terra comandando a parte material, a parte dos encarnados. Então, como encarnado, como a tarefa dele era elevadíssima, estava sobre ele a questão da terceira revelação, e ele não vacilou, ele não falhou. Então ele é um dos grandes missionários, e assim vai. Buda e outros que trouxeram mensagens importantes e viveram de forma realmente de missão. A vida daquelas pessoas estava em torno de uma missão. O codificador do Espiritismo tinha essa missão, a missão de trazer a codificação espírita, a filosofia, a doutrina espírita para o conhecimento do planeta, para a mudança do planeta. Então, fora esses poucos missionários, tem outros missionários e missionárias que passaram pela Terra com tarefas particulares de altíssimo relevo para a história da humanidade. Fora isso, todo mundo está num barco ou da expiação ou da provação. A grande massa é expiação e uma outra massa, não muito pequena, de provações. Mas aí, e por que estamos falando isso? Porque tem pessoas que ainda são pretensiosas. Elas têm pretensão de serem missionárias quando não são, de estarem com a missão de tal coisa, não tem. A mediunidade, ela é uma ferramenta para trabalharmos nossas expiações, trabalharmos nossas provações. A mediunidade, então, não é um dom, não é uma dádiva, é uma ferramenta de trabalho. Muitas vezes até a mediunidade funciona como instrumentos para a expiação e para a prova. Porque a pessoa tem que vencer o orgulho, vencer o preconceito, vencer a ganância, a arrogância, tem que se desprender de si para poder exercer a mediunidade. Tem que reconhecer que é instrumento, como Chico falava, eu sou apenas um carteiro, eu sou apenas um entregador de mensagens. O telefone só toca de lá para cá. Então ele como se fosse um telefone tocando. Mas o autor da ligação, da obra, do texto, daquelas, não era ele. Era a espiritualidade. Eram os espíritos. Então esse reconhecimento dessa posição dentro do centro espírita é que está faltando em muita gente. Muita gente ainda se encanta, ainda se ilude com coisas ligadas a um falso status de importância. Porque ninguém é mais importante que ninguém dentro da casa da seara espírita, dentro do movimento espírita. No Brasil e no mundo, não tem assim, tal pessoa é um missionário, é um mensageiro, aquela pessoa, ela tem assim uma aura, uma luz, isso é encantamento,
é uma ilusão que se cria tentando dar espaço às fantasias, tentando dar espaço à arrogância, à vaidade, ao preconceito, a tudo que você possa imaginar de ruim, porque é um portal abrindo espaço para a má influência. Quando você abre espaço para esse tipo de atitude, você abre espaço para má influência, para espíritos que estão ali aguardando uma oportunidade, eles são oportunistas, para disseminar ideias errôneas, comportamentos inadequados, raciocínios falsos, tronchos, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que vão se basear na vaidade de alguns médiuns, na vaidade, na fantasia, na ilusão de algumas pessoas, porque não estão ainda completamente convencidos, não estão completamente envolvidos na doutrina, não estão ainda realmente conscientes do que seja a doutrina, do que seja o espiritismo, do que signifique isso para nós que somos espíritas. Nesses poucos minutos que faltam para nós encerrarmos nossa fala, nosso raciocínio, primeiro vamos indicar fortemente que vocês leiam e releiam esse capítulo 138 do livro Caminho, Verdade e Vida. Tem muito mais coisa, viu, para ver ali. Eu só fiz uma pequena síntese do que foi proposto. Então nós queremos encerrar justamente com os dois últimos parágrafos do texto de Emmanuel. Primeiro, tem muita gente correndo atrás de assumir paternidade de coisa que não é dela, de coisa boa, de coisa muito vultosa, cuja paternidade é da espiritualidade. Ou seja, muita coisa que tem vindo da espiritualidade para a Terra e que muitas pessoas estão tentando assumir a autoria do livro, a autoria de tal coisa. Então, minha gente, pelo amor de Deus, tenhamos o cuidado ao nos referirmos a alguma coisa. O livro, por exemplo, o livro Caminho, Verdade e Vida é de Emmanuel. O autor é Emmanuel. Quem escreveu foi Emmanuel. Chico, quem é Chico? O médium. É a caneta. É o instrumento que Emmanuel usou para escrever o livro. Então não é livro de Chico, não. É livro de Emmanuel. Então tem muita gente por aí dizendo que tal qual, tal livro, assim, assim, tal mensagem é de Chico, é de Divaldo, é de não sei de quem. Pelo amor de Deus. São médiums que estão ali servindo de instrumento à espiritualidade. Primeiro alerta. Segundo, quer assumir paternidade? Quer assumir autoria e responsabilidade? Assuma os defeitos, assuma as falhas, assuma os problemas e as deficiências que você possui. Aí sim, são suas, são nossas. Então assuma que é arrogante, assuma que é complicado, que é temperamental, que é explosivo, que é ciumento, que é vaidoso, que é ambicioso, que é, enfim, que é pretensioso. Pode assumir à vontade, porque são coisas nossas. É de autoria nossa mesmo isso. Isso aí temos que assumir de fato. Tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro, para concluir, para fechar, lá no finalzinho do último parágrafo, Emmanuel fala uma coisa belíssima. Ele fala: o trabalho é do grupo, o trabalho é da equipe, onde uns plantam, outros colhem, uns lavam, outros passam, outros fazem isso, outros pintam. Enfim, é um trabalho coletivo onde resultam frutos maravilhosos. Porque é assim, enquanto uma pessoa planta, pela misericórdia divina, teve condição de plantar, os frutos e as flores que vão aparecer são dádivas divinas, são bênçãos de Deus, são oportunidades que Deus deu a cada pessoa para reconhecer a sua grandeza, a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus. Então nós estamos na série espírita, nós somos simples
e humildes, quando muito, servidores de Jesus, servidores de Deus, quando muito. Quando, na verdade, na maioria das vezes, nós nem somos isso. Então, pensemos direitinho, vamos nos libertar das pretensões, nos libertar das vaidades e das arrogâncias e reconhecer humildemente a nossa posição de servos, a nossa posição de servidores, de trabalhadores, que vamos ter muito mais lucro do que tentar sermos autores e termos envergadura e fama e sucesso e estrelismo e brilho, porque isso tudo é vaidade, é porta aberta para má influência, para obsessão, para doenças mentais, para doenças físicas e para fechamento de uma casa espírita. Então vamos reforçar a ideia que a casa espírita, os trabalhadores, estão à mercê de Deus, à mercê de Jesus, à mercê da espiritualidade. Então eu queria encerrar esses nossos pensamentos, desejando a todos e todas que estão ouvindo essa singela mensagem muita paz, muita luz, muita saúde. É com alegria que nós estamos participando novamente aqui, de certa forma, com o SELEC. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmã Dora. Obrigado a todos do SELEC que estão me convidando, estão permitindo a minha participação junto a esse grupo tão bom, tão produtivo. Que Jesus os abençoe, que Jesus ilumine a cada um e cada uma. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Muito obrigado.